E aí, que tal? Vamos falar um pouquinho sobre os Lusíadas? Ah, tu não leu. Tu não gosta. Ah, mas vamos fazer assim, né? Não te mixa. Mas deixa eu te falar uma outra coisa. Mas assim, ó, não te ofende. Geralmente quando eu escuto, bah, não li. Bah, tentei ler. Mas tu leu? Não, mas eu não li. Mas tu não gosta? Sim, não gosto. É a sensação de, não te ofende, de quem vai no oftalmo e diz não tem problema de visão. E aí quando entra no consultório e é pedido para ler a primeira letra na parede, responde, mas que parede? Fica ruim, né? Mas então assim, ó, como eu te falei, não te mixa. Então, eu vou tentar construir aqui, ó, coisa básica sobre a ideia do gênero épico, a epopeia, a estrutura externa e interna dos Lusíadas e situar alguns episódios são importantes. Vamos lá? Então assim, ó, quando a gente falou sobre a produção lírica de Camões, eu fiz aquela distinção, né, entre tradicional e clássica e a gente construiu, sobretudo, a temática. Agora, o épico camoniano, quando a gente fala em épico, a gente está falando lá naquela base do Renascimento que é a imitação dos clássicos. Porque o épico, enquanto gênero, ou epopeia, vem lá da Grécia. Então Camões não inventa uma modalidade, ele a retoma. E como a maioria daqueles renascentistas do século XVI buscam muita inspiração, não apenas pela base a grega, mas sobretudo a inspiração mais próxima é a romana. Até pelo Renascimento ser basicamente italiano, né? Também como a gente já viu. Agora, quando a gente fala assim, ó, em épico ou epopeia, a gente precisa fazer pelo menos uma referência, né? Pelo menos deixar claro que é um gênero híbrido. O que é híbrido? É que tu mistura. Então o gênero épico, epopeia, traz características do gênero lírico. E o que traz o gênero lírico? Que é a poesia, aquela tradicional que a gente conhece, né? O verso, a noção de versificação, de ritmo, musicalidade, conjuntos verso, estrofação. O conjunto, a divisão, portanto, de um épico é feito em cantos, que é um conjunto de diversas estrofes, que não tem limitação para isso, a não ser a mente criadora do artista. E é composto o tamanho do verso, métrica, tem todos os elementos, a subjetividade, quer dizer, é aquilo que traz do gênero lírico. Tá? Agora, noções básicas. Só que se alimenta também um gênero épico, daí ele mistura, daí essa condição híbrida, de elementos narrativos. Então tem um enredo, tem ações. Se tem ações, há os responsáveis por executarem as ações. Então há personagens, sejam eles protagonistas e aqueles que vão estar secundarizando ações. Então se há ações, e há personagens, mas se há ações, elas ocorrem num transcorrer de tempo. Então há noção de tempo, aquele que a gente precisa de relógio, que é o cronológico, estações de ano, aquele que a gente materializa, né? E também é o tempo psicológico, dependendo de uma passagem, uma reflexão, uma ponderação, né, de uma personagem trazida por um narrador. Agora, uma coisa que é extremamente importante, claro, tem as noções de espaço, local, onde as ações elas ocorrem. Agora, uma coisa assim, ó, que pelo menos para deixar bem claro nessa ponderação, né, e aí é importante que tu faça esse registro, né? Não tenha o lírico. Um poema épico, ele é um poema narrativo. Se traz as dimensões, traz, como eu falei, alguns procedimentos estilísticos do gênero lírico, mas não tem o eu lírico. Tá, mas enfim, mas tem o quê? Se é um poema narrativo, tem o narrador. Isso é uma coisa importante, sabe? Pelo menos que tenha essa informação na hora de uma questão, até quando for fazer uma leitura de uma passagem que seja numa prova. Agora, uma outra coisa que é significativo, né, é que o gênero épico,
Tanto é que até hoje a coisa ela se perde, se afasta, né, da sua tradição técnica, da sua origem, e se utiliza, se empresta dentro de uma cultura popular. A coisa é vasta, né, e a gente acaba internalizando, tipo, coisa quase memorial. Quando a gente fala hoje na nossa contemporaneidade, quando alguma coisa é épica, ela é grandiosa. Então um épico, de onde é que vem isso? Da trajetória de um épico, da tradição de um épico. Então o fundo sempre é histórico. Tem uma forte dimensão histórica, de elevação, de grandiloquência. Assim é um épico. Inclusive a linguagem elevada, a temática, como falei, fundo histórico garante essa elevação e essa grandiloquência. Outra coisa que é significativo fazer a distinção, a relação entre protagonista e herói. Necessariamente é a mesma coisa, e quase nunca é. Por quê? O protagonista de um épico, ele sempre está nas suas ações a representar algo maior do que ele. Ele sempre está a representar a sua coletividade, a sua comunidade. Os Lusíadas. O protagonista é Vasco da Gama. A condição central do protagonista, que é quem conduz, né, a esquadra a partir da definição do rei, a figura de Dom Manuel, a chegada às Índias. Né? Então, Vasco é o protagonista. Em parte, inclusive, ele se coloca como narrador de determinadas passagens, alguns cantos. Mas as ações dele estão a representar algo maior, que é a sua comunidade, o povo português. Daí, os Lusíadas. Então, o herói de um épico é sempre coletivo. E essa dimensão a gente percebe em várias obras. Por vezes ela não é épica, mas ela dialoga, ou ela traz uma inspiração, ou ela tem elementos dessa grandiosidade nas ações coletivas de uma personagem. Lembra, por exemplo, no Romantismo, Juca Pirama. Numa obra moderna, contemporânea, que a gente pode, inclusive, pode estar entrando na nova lista da URGS agora, para o vestibular 2021, a figura do Severino em Morte e Vida Severina, quando ele diz: somos muitos severinos iguais em tudo na vida. Ele não consegue criar a sua identidade, então ele está projetando uma representação que é além da sua individualidade, que é pelo menos o sertanejo. Naquela região em que a obra ela acaba sendo uma representação e uma manifestação. Enfim, bom, fizemos a distinção de que é um épico. Inclusive algumas obras elas podem não ser épicas, mas elas podem ainda ter um resíduo nessa constituição épica de uma personagem que está a representar algo maior. Agora, claro que sempre que a gente fala de epopeia, a gente sempre tem essa referência à Grécia e Roma. Né? Então, quando a gente fala sobre essas tradições, então é sempre importante restituir a ideia de Homero, que e a Ilíada e a Odisseia são as obras que marcam, portanto, né, essas referências que Camões vai estar tendo como influência, como matriz, né? E Virgílio em Roma, com a sua Eneida. Agora, a estrutura de Os Lusíadas, a estrutura externa que eu falo é a divisão da obra. Tu pega a obra, tá lá. Né? Então vamos lá, uma coisa bem básica. Os Lusíadas ele é dividido em 10 cantos, o que dá uma dimensão de 1102 estrofes. O que não quer dizer que tu pega 1102 estrofes e divide por 10. Não. Tem cantos menores, por exemplo, com menos de 100 cantos, e o último, que é o 10º, são 156 estrofes. Mas enfim, então há uma estrofação, só que ela é regular, como tudo na Renascença, lembra? A perfeição formal, a simetria, a regularidade. Todas as estrofes têm 8 versos. O que é uma estrofe com 8 versos? Pode estar perguntando, é uma oitava. Não confunde, então, sonetos. Não traz sonetos, que é a base lírica, para épico. Ok? Não há sonetos em Os Lusíadas. Isso é um pega-ratão tradicional em provas. Então, em Os Lusíadas são 1102 oitavas, o que dá uma dimensão não pequena. Na obra são 8.816 versos. A questão métrica, lembra o tamanho do verso? Todos os versos são decassílabos, só isso já é uma obra-prima. Tá entendendo? Então, são 8.816 versos,
todos eles com a métrica renascentista que trabalha com 10 sílabas poéticas. A questão da rima, isso é importante. Se pega, por exemplo, a primeira estrofe de Os Lusíadas, só para que você tenha uma ideia, então tem 8 versos, né? Então isso da primeira à última estrofe, né? Então todas elas mantêm a mesma estrutura de rima externa. Se tu lembra a rima externa, o som da rima, então rima não é repetição gráfica, é sonora, certo? Então elas têm sempre a mesma marca, não é o mesmo som, mas é o mesmo esquema. Então elas sempre vão oscilar em cada oitava, em cada estrofe. Elas oscilam entre os versos ímpares e pares de 1 a 6. Como assim oscila? O primeiro verso muda para o segundo, som, a rima, que vai oscilar para o terceiro, que oscila para o quarto, que oscila para o quinto, que oscila para o sexto. Então seria assim, as rimas, elas, em cada oitava, do primeiro ao sexto verso, ocorrem rimas entre os versos ímpares 1, 3 e 5, e ocorrem rimas entre os versos pares 2, 4 e 6. Então elas alternam. Lembra como a gente coloca, penso por uma convenção, uma simbologia, letras maiúsculas a representar o som final de cada verso, né? Então, elas são... o som, né, ela repete entre as ímpares 1, 3 e 5. Então tu vai ter a letra A representar este mesmo som, e a letra B nas pares 2, 4, 6 a representar a reiteração sonora. E as duas últimas sílabas, os últimos 2 versos, o sétimo e o oitavo, rimam entre si. Então a gente sempre tem um apanhado entre as rimas, elas são alternadas, guarda bem isso, que é importante, elas são alternadas do primeiro ao sexto, e elas são paralelas entre as duas últimas. Então, A alterna para B, que alterna para A, que alterna para B, que alterna para A, que alterna para B, que alterna para C, que mantém a C. Qual é o nome dessa estrutura de rima externa que Camões consagra em Os Lusíadas, nas 1102 estrofes, esse esquema? É a chamada oitava rima, ou oitava real. Se observa, pelo menos aqui, a questão do som, né? As armas e os barões assinalados, que da ostental praia lusitana, muda o som. Por mares nunca dantes navegados, mudou mais uma vez. Aí já lembra? A, B, aí o som de navegados, repete o assinalados do primeiro verso. Passaram além da tapa urbana, em perigos e guerras esforçados. Então tu tens AB, 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 no quinto e sexto, e lá nas duas últimas edificaram, sublimaram o som. Aí tu mantém C e C. Isso é um dado importante, significativo, que tem que ter essa matriz para saber, inclusive mais à frente, até no período colonial, que nós teremos épicos aqui no Brasil, Basílio da Gama, Santa Rita Durão, respectivamente Uruguai e Caramuru, e insistentemente as provas já cobraram isso, faz parte de uma tradição em vestibulares, se essas obras do neoclassicismo, do arcadismo aqui no Brasil, obras que estão no período luso brasileiro, se seguem ou rompem com o modelo camoniano. Como é que tu vai saber se segue ou rompe se não sabe o tal modelo camoniano? Então esse é o modelo camoniano, de 10 cantos, de regularidade total, os versos são regulares, então tem métrica, que são decassílabos, e tem rima, que é a oitava rima. E fora estrofação, que é regular, que são oitavas. Tá? Esse é o ponto, a condição da estrutura externa. O tema, obviamente, parte da viagem Vasta às Índias. Grandes navegações, aquilo que a gente já discutiu, a relação texto e contexto, que é importante. Agora, todo épico, ele precisa ter e ser muito claro e sedimentado, uma organização interna, sempre dividida em 5 partes, que é a proposição, invocação, dedicatória, narração e epílogo. Isso acontece da mesma maneira em Os Lusíadas, né? O que é a proposição? Está dizendo, eu proponho o tema. Como é que socorre Os Lusíadas? É muito rápido, né? Então, a proposição são as 3 primeiras estrofes. Então, lembra, cada estrofe tem 8 versos, então uma coisa muito rápida, são 24 versos, né? Em que o poeta narrador Camões, ele propõe daí a proposição,
ele define o objetivo do relato, quer dizer, o tema, ele apresenta o tema rapidamente e delimita objetivos. Ele diz lá, cantar os feitos portugueses e a superação dos antigos povos da antiguidade. Um caráter nacionalista se evidencia aí. Contexto, enfim, das grandes navegações que está ali, formação de Império Português, que a gente até discutiu um pouquinho quando a gente está vendo Camões Lírico. Agora, a segunda parte, também muito curta, que é uma apresentação, né? A proposição, invocação, dedicatória é uma apresentação. Então, a invocação, por uma tradição, tu invoca uma musa, sempre, que vai guardar a inspiração e a proteção. E há uma tradicional entidade na cultura grega que era Calíope, que era a guardiã e protetora dos autores épicos, né? Por uma erudição, pela grandiloquência, pela elevação da obra, pelo gênero épico, né? E aí há uma invocação, só que ele não invoca Calíope, agora ele até vai invocar mais à frente, lá no canto 3, quando ele percebe que a situação precisa ser mais fidedigna, o poeta narrador Camões, ele cede, portanto, voz a Vasco da Gama, que vai narrar, então ele vai invocar a Calíope, tipo assim, ó, chama a matriz para garantir que a coisa vai ser fidedigna, porque esse cara aí, sei lá, é o Vasco da Gama, então garante aí que seja verossímil as coisas que ele vai dizer. Mas na arrancada ele mantém a linha de nacionalismo e ele forja uma mitologia lusitana, portuguesa, e ele invoca as protetoras do rio Tejo. Como diria lá Alberto Caeiro, o heterônimo de Fernando Pessoa, que é menos rio, é mais história. É por onde os portugueses eles voltavam com o mundo que eles conquistaram, né? Então, ele invoca as Tágides, que são as guardiãs, as protetoras do rio Tejo. Isso também muito rápido, né? Lembra, proporção, os 3 primeiras estrofes, canto 1. Invocação é mais breve ainda, são 2 estrofes, 16 versos, são estrofes 4 e 5 do canto 1, e a dedicatória. Então ele presta homenagem a quem? Percebe? Não é o rei Dom Sebastião. Com o seguinte argumento, ele diz, o poeta narrador Camões, que é um futuro rei, precisa saber da história do seu país. Então ele dedica ao infante, ao guri, Dom Sebastião. E aí ele dá uma puxada de saco, dá uma rasgação de seda ali, ó, e vai de estrofe 6, meio assim é breve, até a estrofe 18. Aí vem o que? A narração da estrofe 19, que é mais uma localização, que a gente percebe aquela estrutura, isso é bacana, o in media res, que as ações começam em meio ao relato, os portugueses são em meio à viagem, então há uma quebra da linearidade cronológica. A estrofe 19 é para situar que eles estão no meio da viagem. Então a tal da in media res. Agora, então a narração começa na estrofe 19 do canto 1, que tem toda uma função introdutória, né, que está fazendo a apresentação, e começa as ações, e vai até o canto 10, que é o maior canto que eu falei há pouco, são 156 estrofes, só que vai até 144, a estrofe 144. Então a narração, ela começa no canto 1 e ela vai até o canto 10. Aí vai ter uma restinha lá de obra, é uma xepa, imagina assim, ó, final de feira. Entre verdura queimada, tomate podre, Camões está lá, termina a obra. Aí é a conclusão. Então, claro que ainda a narração ela ainda tem 2 grandes blocos temáticos, né? No processo histórico e no mitológico. Então há o plano histórico da viagem de Vasco da Gama às Índias, e há uma outra, que a erudição de Camões ela é gigantesca. Ele fala da história de Portugal anterior às navegações. Em 2 cantos, que é o 3 e o 4, ele chega a falar assim, ó, claro, dando notas, pequenas informações, mas ele fala assim, ó, de mais de 10 dinastias em Portugal. Ele vai desde o primeiro, que foi aclamado em guerra, naquela Batalha de Ourique, a Batalha de Fundação de Portugal do século XII, 1139, que é aclamado o Dom Afonso Henrique, o primeiro rei de Portugal, até o Dom Manuel. O Dom Manuel que estabelece, né, Vasco para fazer empreitada para ir, então, às Índias. E o final, né, e aí, claro, esse é o plano histórico. Então, a viagem e a história anterior às navegações.
Isso, olha o nacionalismo da obra, né? O fortalecimento, que é uma obra que ela define Portugal, define essa cultura. E também aí tem o plano mitológico, que inclusive é aquilo que mais predomina as ações, né? E quando a gente fala em plano mitológico, até pela base das epopeias de Homero e de Virgílio, grega, a base grega, a base romana, tem ainda a questão, que eu estou falando, dos deuses, né? É muito forte esses Lusíadas. Aí um detalhe interessante, eu me lembro quando a gente estava falando, né, dessa trajetória do século XVI e o tal do maneirismo, as crises, né, porque já está rolando ali reforma contra reforma, e isso, claro, vai irradiar tudo para o século XVII. Mas a Inquisição em Portugal, porque quando Camões está escrevendo os Lusíadas, até quando eu postei falando da literatura clássica, da poesia clássica camoniana, e eu falei daquela... Quando eu falei, eu li e discuti um pouquinho aquele soneto Alma Gentil que partiste, né, que partiste, e eu falei da amante de Macau, a amante chinesa de Camões, a Dinamene. E eu contei aquela história por volta ali dos anos, finalzinho dos anos 50, dos anos 60, Camões então ele sofre aquele acidente, aquele naufrágio, quando ele ia ser, por delitos administrativos, ele ia ser julgado na Índia. E aí a Dinamene morre naquele naufrágio, ele salvou a obra dos Lusíadas. Então, provavelmente a conclusão dos Lusíadas, da obra, está no final dos anos 50 do século XVI. Né? E a edição... Eu falei a primeira edição, que é de 1572, que aí marca, inclusive, né, a formação da língua portuguesa, um processo aí sim, que já está vindo de unificação, né, de Estado Nacional Português, mas só que havia contra-reforma. Então olha a situação, havendo contra-reforma, há censura. Percebe? Né? Então, e a condição desses deuses todos? O que vai fazer com a mitologia uma cultura politeísta? Assim, não há nenhuma projeção de fé aos deuses da antiguidade. São motivações estéticas para estar, como eu falei, movimentando uma dinâmica na narrativa épica. Isso é importante, né, registrar. Agora, e aí o final da estrutura, né? Lembra que eu falei, proposição, invocação, dedicatória, narração e o fechamento, que eu falei, é o final de feira, é a xepa, é o epílogo. Né? A conclusão, as reflexões finais, as considerações últimas de Camões, narrador, né? O poeta, né? E pega da estrofe, aí já no canto 10, da estrofe 145, a narração terminou ali na anterior, e vai até a última estrofe, a estrofe 156. Bom, deixa eu falar então aqui um pouquinho sobre os principais episódios de Os Lusíadas, só para situar. Por uma tradição, é muito tradicional os Lusíadas, é muito tradicional. Né? Então, claro, é uma obra, ela é exuberante, ela é magistral. Mas assim, quando a gente fala, tá, nessa tradição, aqui então no Rio Grande do Sul, que já foi por bom tempo leitura obrigatória na URGS, né, desde a arrancada, nasceu com a própria lista da URGS, estava lá na primeira, um pouquinho depois Camões estava na primeira lista e seguiu por um tempo, do lírico, aí, do Camões lírico, né, da lírica clássica, entrou o épico, e os Lusíadas com o tempo, primeiro foi canto 1 e 5, e depois a URGS ampliou para três cantos, do canto 1 ao canto 5. Então a URGS trabalhou aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, trabalhou com 5 cantos. E desde então virou uma tradição. Né? Claro, outras instituições já trabalharam, em interior do Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre mesmo, a PUC cobrou na sua prova, não como leitura obrigatória, né? Mas cobrou, é uma referência, a gente tem que ter essas noções. Né? Então assim, o canto 1, qual é o grande episódio? O famoso Concílio dos Deuses. O que é o concílio? O concílio é uma assembleia. Lembra que eu falei que quando começa os Lusíadas, a primeira estrofe de ação, só que não tem propriamente episódio. É apenas uma localização espaço-temporal e os portugueses estão transitando. Né? Já ultrapassaram o cabo das tormentas. Eles estão no lado oriental do continente africano, banhados pelo Oceano Índico.
Eles já passaram pelo pior, que quando tu lê a obra é o Adamastor. Então a obra começa, lembra aquela expressão, ó, de trás para diante, ou pelo meio, né, em meio a uma jornada, a expressão in media res. Né? E aí então tu imagina assim, o que causa, primeiro a gente está lendo, a gente, claro, não leu nota sobre a obra, a gente não sabe o que está acontecendo. Né? Então a primeira imagem é essa. Né? A primeira ação. O primeiro episódio, ele é mitológico. Lembra que eu falei das ações mitológicas? Que são quando os deuses da antiguidade clássica, eles intervêm, positivo ou negativamente, para auxiliar ou para tentar detonar, destruir, né, os homens. Né? Então, os deuses, e os portugueses já passaram pelo pior, se ler a obra, é o Adamastor, que é o Caos das Tormentas, lá, né? Ludicamente construído. Depois eu vou passar por isso também. Tá? Então aí os deuses acabam se reunindo. Mas quer ver, ó? Mas já passou o pior, velho. Então quer saber, ó? Os portugueses são muito fortes. Esse é o recado que Camões passa. Claro que os portugueses serão auxiliados ali. A gente vai ver agora o que acontece no concílio. Só os tópicos, só os pontos centrais. Né? Agora, a dica é essa. Reforça o nacionalismo, que já está vindo desde a escolha. Lembra? Não de Calíope na invocação inaugurar o texto. Lembra ali daquelas duas estrofes, né, que eu falei do canto 1, que é a 4 a 5, que é a invocação às Tágides, às divindades que protegem o Tejo. Então, o nacionalismo está ali, né, está presente no texto. Agora, a questão é o seguinte, Júpiter, que é o Deus Supremo, percebe, olha, a base, a inspiração é toda romana. Né? Então Júpiter, os Zeus gregos, vou falar pela base, né, aqui da obra Os Lusíadas, e o motivo inclusive a grande matriz não é de Homero, é de Virgílio, Eneida. Ele segue esse modelo, ele vai trazer isso, ele busca isso, lembra? Imitação, nada pejorativo, busca a perfeição através de uma essência que já foi plenamente atingida, né, em Virgílio. Então ele segue essa matriz. Então, Júpiter conclama. Ele conclama com o seguinte objetivo. Quer saber então, o que os deuses vão debater no concílio? Júpiter, ele conclama porque a ideia seria proteger os portugueses, mas ele quer escutar dos deuses. Então quando é apresentada essa proposta, só que ele só vai bater o martelo depois do debate, né? Os deuses menores, então os deuses eles descem das esferas astrais, né? E chegam ao Olimpo, e aí Júpiter propõe o tema e os deuses começam a discutir. A partir da proposta de Júpiter, surgem duas vertentes, uma de auxiliar os portugueses e outra de ser contrário aos portugueses. Quem defende os portugueses? A Vênus. A Vênus se coloca com uma dupla argumentação pelos portugueses. Primeiro, que os portugueses lembram os antigos romanos, que ela já havia auxiliado, olha a obra lá, a referência à Eneida, de Virgílio, e ela percebe também que há uma ponta de língua semelhante na língua portuguesa, base à matriz latina. Né? Só que isso, na realidade, assim, ó, tem sempre o lado bom e o lado negativo. Como eu falo assim, ó, então, os deuses são motivações, né, estéticas, não há fé a esses deuses. Então, o que a gente percebe nessa relação, há sempre um elemento negativo também. Né? Então, há uma mesquinhez em Vênus. Essa imagem, digamos, essa categorização humana no comportamento dos deuses, e assim era na Grécia, né? Todos eram categorizados através de uma vida que ela era terrena, né? Mesmo a cosmogonia grega ela é construída a partir de valores que são obviamente humanos, né? Mas tem o deus da justiça, da guerra, da beleza, do amor, né? E assim vai indo. Agora, então, ela na realidade, ela tem interesse que Vasco e a sua esquadra seja bem sucedido por uma simples razão, porque ela não tem a origem para onde estão indo, que é o Oriente. Então ela ganharia adoradores no Oriente se os portugueses tiverem êxito. Ela também vai ganhar adoradores e ela vai ter uma condição exitosa. Enfim, mas obviamente isso não está explícito no seu discurso. Agora, quem é contrário à proposta de Vênus? Baco. E aí também, de uma forma explícita, ele diz que os portugueses não podem chegar, e ao contrário, né? E ele se torna o vilão na história.
Porque, ao contrário de Vênus, a origem dele está no Oriente. Os adoradores estão lá. Se os portugueses chegarem lá, obviamente, ele perde adoradores e ele perde a sua grande projeção. Agora, o que é que bate martelo? Então, tem duas propostas, lembra? Júpiter conclama, Vênus é contrária, é favorável aos portugueses, Baco é contrário. Agora, o deus da guerra, ele bate, portanto, seu cetro, né, no céu do Olimpo, que o céu chega a desmaiar, uma escuridão. Obviamente que Júpiter não vai querer bater de frente com o deus da guerra, né, que é a figura de Marte. Agora, e também fica de uma forma assim, tu vai dizer assim, ó, tá, mas qual é a proposta dele? Então ele ficou ao lado de quem? Ele é favorável aos portugueses, mas também não é pelo Vasco e os seus belos olhos, tá entendendo? Ou pela esquadra inteira dos portugueses, ou pelo bacalhau de Portugal, ou pelo fado, não é nada disso. Ele tem interesse em Vênus, a guriazinha poderosa, lembra? Deusa do amor. Então, mas a partir dessa intervenção muito vigorosa do deus da guerra, Júpiter resolve bater martelo, e aí a decisão do concílio, né, tem que saber, os portugueses serão auxiliados. Agora, quem saiu vitorioso? No caso vitoriosa, Vênus. Quem saiu derrotado? Baco. Mas ele não se dá por vencido. A partir daí, ó, ele sai do concílio e ele, de todas as forças, ele tenta destruir os portugueses. Então há um movimento na sequência do canto 1, aí pela obra, né, de Baco tentar destruir os portugueses, né, fazer as suas maquinações, as suas ciladas, e Vênus ajudar. Esse é o canto 1, é o grande episódio de concílio. Tem um grande, falando assim, tá? O canto 3, ele traz um episódio que ele é o mais lírico da obra, né, na tradição, que é um episódio lírico amoroso, o episódio da Inês de Castro, que ela acaba, né, ela era amante de um rei português, na realidade não tinha assumido, era filho de um rei, já vou discutir, que é a figura de Dom Pedro, e a Inês de Castro, que ela era espanhola, e ela acaba sendo morta na ausência de Dom Pedro, né, pelo pai de Dom Pedro, né, que naquele momento era o rei de Portugal, o Dom Afonso IV. Ela depois, aí tem uma crise, né, naquele país terrível entre pai e filho, e a condição da sucessão, e quando o Dom Pedro ele assume o trono de Portugal, ele faz a sua vingança, quem acabou executando a sua amante, e ele acaba coroando a rainha, a Inês, rainha depois de morta. É um episódio lírico amoroso, né? Sombrio na história de Portugal, uma coisa projeta ali, um The Walking Dead ali, né? Mas é um episódio lírico, belíssimo. Só relatar rapidamente para vocês, então, essa tradição mais lírica que tem o episódio de Inês de Castro. Então, tá inúmeras referências históricas em Os Lusíadas, que eu falei que ele passa, o canto 3 e o canto 4, por uma erudição assim, de 10 dinastias, falando das principais batalhas de Portugal. Ele fala da batalha de fundação de Ourique, em 1139, o primeiro rei, né, que é reconhecido rei em batalha, o Afonso Henrique. Ele vai falar da batalha de Salado, e isso século, tudo Idade Média, né, isso século XIV, 1340, que vai ser uma terrível batalha, né, contra dois reis, né, na tradição muçulmana, Granada e Marrocos, e aí há uma relação de uma aliança entre portugueses e Castela, e aí vai falar mais à frente ainda da Batalha de Aljubarrota, né, isso em 1385, então ele fala da formação de Portugal, né, isso até da fundação em Ourique até a consolidação da independência de Portugal, isso no espaço da Península Ibérica, né? Que é aquela batalha que eu acabei de citar, a de Aljubarrota, que é contra Castela. Mas para situar o episódio de Inês de Castro, ele está no reino do Dom Afonso IV, né? Que reinou ali em Portugal. Isso foi em 1325 a 1357. E vai pegar sobretudo ali, ó, a batalha
dessalado, né? Bom, mas enfim, aí depois dessa batalha, o que acaba acontecendo, né? O Dom Pedro, que é filho de Dom Duarte, desculpa, né? O Dom Afonso IV, ele acaba casando com a Dona Constança, que era de Castela, nessa relação de portugueses e espanhóis, né? Porque houve, na Batalha de Salado, houve uma integração entre uma aliança, como eu falei, entre portugueses e Espanha, não é Espanha ainda, é Castela, é o reino, né? Contra Granada e Marrocos, tá? E aí, então, Dom Pedro, casado com Dona Constança, a Dona Constança espanhola, ela acaba levando para Portugal como uma aia, né? Então, uma mulher que vai trabalhar para ela, né? A Inês de Castro, que era filha digamos, de nobres decadentes lá na Espanha, em Castela, né? E aí então ela leva para Portugal, e Dom Pedro, que é casado com Dona Constança, o filho do rei, como eu falei há pouco, né? O Dom Afonso IV, o Dom Pedro tem 3 filhos com a sua amante, a Inês. Com a morte de Dona Constança, né? Então o temor em Portugal, ele fala em povo, só que na realidade são os nobres, né? As criaturas ficavam próximos ao rei, né? O Dom Afonso. E aproveitando uma viagem de Dom Pedro, né? Estes homens exigem do rei Dom Afonso que mate Inês. E não só elimine Inês, elimine os seus filhos, porque ela poderia assumir o trono de Portugal. A partir, obviamente, de um processo sucessório, né? E como ela tinha linhas, né, com nobres espanhóis, daqui a pouquinho seria um processo até de perda do reino, um processo de integração, que foi até acontecer mais à frente, né? Lembra a tal da União Ibérica, lá com a morte de Dom Sebastião. Isso, claro, isso lá no século XVI. Mas, enfim... e aí a Inês é levada, lembra que o Dom Pedro não está em Portugal, então a Inês é levada diante o rei, o Dom Afonso, que escuta, né, os apelos de Inês. Ele até fica comovido, mas a pressão é tão grande que ele dá ordem para eliminar a Inês e os seus filhos. E aí essa crise toda acaba acontecendo quando Dom Pedro ele retorna e a Inês é morta. Tem uma expressão que é antiga, talvez já tenha escutado, quando se fala, tipo a expressão hoje que é bem mais comum, né? Quando não tem nada mais que fazer, se tentou tudo e já foi, né? Tipo, foi pro saco. Chorar sobre o leito derramado é uma expressão no mesmo sentido, né? Não tem que fazer agora, porque agora a Inês é morta. Então, só que teve o que fazer, porque o Dom Pedro, e aí tem 2 anos de uma briga terrível depois da morte do seu pai, Dom Afonso, e se torna um rei sanguinário. Ele acaba se vingando dos executores com requinte de crueldade, isso está na história de Portugal, dos executores da sua amante, a Inês de Castro, e aí ele vai exumar o corpo da Inês, é uma coisa tétrica, né? Ele a coroa a rainha depois de morta. É um episódio, né? Só que é o mais lírico, que fala sobre a condição do amor extremo, dos excessos do amor em Portugal, dos perigos e das tragédias que o amor ele acaba impondo aos homens. No canto 4 tem um grande episódio muito conhecido, que é o episódio do Velho de Restelo. Imagina, lembra que eu falei que a obra está toda quebrada no seu processo cronológico, né? Então é saída bem no finalzinho, algumas estrofes no final do canto 4, os portugueses, há uma comoção na praia, em Restelo, né? Mulheres choram pelos filhos, pelos seus maridos, amantes, e há uma comoção, né? A natureza humanizada, e os portugueses saindo, rebentando as primeiras levas, né? As ondas, e a esquadra de Vasco já está indo, né? E uma única voz se coloca no processo de discordar, destoa, uma voz alta e se faz ouvir, e acaba amaldiçoando não só os portugueses, mas o primeiro homem se lançou aos mares. Quem é esse cara? É o velho. Tá, mas qual é o velho? É o velho.
lá na praia, em Restelo. Separei uma passagenzinha aqui, ó, só vocês perceberem, né, que é uma passagem, e fica muito claro, porque é um momento crítico, porque se a obra tem essa condição, não predomina. Lembra que pela base do equilíbrio da sobriedade não pode ter exagero. Mas assim, ó, mas tem um nacionalista ali, tem passagens ufanistas, não predomina, lembra? Pela base do racionalismo clássico, na retomada, o racional predomina sobre a emoção. Agora, é inegável que é um processo de nacionalismo na obra, né? E é o único, pelo menos nesse momento, se coloca como um elemento crítico às grandes navegações, crítico a esse exagero. Claro que tem duas interpretações aí, né? Uma que se faz, se o velho ele é contrário, se a modernidade do Renascimento, as grandes navegações, a ciência náutica, do despertar e fazer império através da conquista de outros mundos, Vasco e a sua trupe que está indo, né? Se o velho ele é contrário, então ele tem um pé, não só no passado, mas ele tem um pé naquilo que é o medieval, naquilo que é a condição da família, da pátria, TFP, né? Tradição, família e propriedade, é o velho de Restelo aí nesse momento, né? Agora, só tem um outro dado que é interessante, que já apareceu algumas vezes em vestibulares. Se tem esse aspecto que representa o conservador, mas tem um elemento que é muito significativo. Lembra que a obra é escrita, editada em 1572. A gente está há 6 anos de uma grande tragédia, que é a morte de Dom Sebastião, em Alcácer Quibir, no processo das expansões. Então há nisso um tom premonitório, de antecipação, na obra de Camões. Então isso é interessante até por esses versos, porque à medida que ele amaldiçoa essa cobiça exagerada dos portugueses, dessa ganância, dessa coisa tacanha, de eu quero, mas eu tenho e eu quero mais. Ele diz assim, ó glória de mandar, ó vã cobiça desta vaidade a quem chamamos fama, ó fraudulento gosto que se atiça com a aura popular que honra se chama, que castigo tamanho e que justiça fazes no peito vão que muito te ama, que mortes, que perigos, que tormentas, que crueldades nele experimentas. Ele diz mais à frente: a que novos desastres determinas de levar estes reinos a esta gente, que perigos, que mortes lhe destinas debaixo de algum nome preeminente, que promessas de reinos e de minas de ouro que lhe farás tão facilmente, que famas lhe prometerás, que histórias, que triunfos, que palmas, que vitórias. Mas, ó tu, geração daquele insano, cujo pecado e desobediência, não somente do reino soberano, te pôs nesse desterro e triste ausência. Então, ele detona com a vaidade e com a cobiça. Como eu falei, então, um olhar conservador, a condição ainda do medievo, do passado, a família e tudo mais, contrário à ciência, às vantagens desse mundo moderno, que trará para Portugal todo esse império, mas em contrapartida antecipa o processo das destruições e pior, ele diz, né, o que buscas tão longe, ele diz, né, ó cobiça, e que buscas tão longe, esquecendo que teu inimigo está cá perto. Que era o grande inimigo? Os espanhóis, né? A condição ali que gato e rato, historicamente, né? Então, os portugueses e espanhóis, eles vão avançando, né? Mas com o cu na mão. Então, daqui a pouquinho, num acordo tácito que nunca foi assinado, poderia reivindicar o reino, olha na minha cabeça, né? Então, isso vai acontecer com a morte de Dom Sebastião. Lembra que eu até falei lá das motivações do Renascimento português? A União Ibérica. Isso em 1580. Bueno. Agora, há um grande episódio, que é o final do canto 5, que é o episódio do gigante Adamastor. É a coisa mais bela escrita em língua portuguesa, e certamente nos Lusíadas. É uma capacidade, cara, é uma tempestade que Vasco da Gama vai enfrentar quando eles estão chegando ao Tormentório. Estão mudando de hemisfério do ocidental para o oriental, né, saindo do Atlântico, indo para o Índico. Eles vão encontrar o quê? O encontro, né, naquele percurso extremamente acidentado, que trazia acidentes e destruições, que é apenas o Cabo das Tormentas. E simplesmente, o que faz Camões? Ele coloca o gigante Adamastor ali.
Então, quando os portugueses Vasco da Gama se esquadra está se aproximando, né, a mudança climática, né, terrível, lembra? Muitos grandes navegadores acabaram naufragando naquelas águas. Bartolomeu Dias, o Pedrinho, sabe? Quem é Pedrinho? O Pedro Álvares Cabral, cara, ele naufragou ali. Né? Morreu? Não morreu, chegou depois daqui. Né? Então, mas os mais experientes navegadores, né, capitães, eles tinham problemas sérios ali, pela questão encontros de oceanos, a mudança climática, né, e então começa a fechar o tempo, escurece, né, trovões terríveis, imagina uma tempestade, é o Adamastor, velho, olha a loucura, o bagulho é doido, saindo das águas, então o Adamastor sai das águas, fica na frente do sol, cobre o sol, a sua escuridão, o trovão que eles escutam é o som, as maldições dele, né, Adamastor, aos portugueses daquela esquadra, o forte vento vem com a voz do Adamastor, né? A pesada areia que cai, né? Com aquele vento e a pesada chuva cai das barbas do Adamastor, é uma cena incrível, né? E eu separei aqui também uma pequena passagem, que é exatamente o momento em que o Adamastor, né, ele amaldiçoa os portugueses, que na realidade também é outro episódio lírico, percebe? Ele diz, Adamastor: ó gente ousada mais que quantas o mundo cometeram grandes coisas, tu que por guerras cruas, tais e tantas, e por trabalhos vãos nunca repousas, pois os vedados términos quebrantas e navegar meus longos mares ousas, que eu tanto tempo haja que guardo e tenho nunca arados de estranho ao próprio lenho. E ele vai falando: pois vens ver os segredos escondidos da natureza e do úmido elemento, a nenhum grande humano concedidos de nobre ou de mortal merecimento. Ouve os danos de mim que apercebidos estão a teu sobejo atrevimento, por todo o largo mar e pela terra que ainda hás de subjugar com dura guerra. E a maldição não é pequena. Claro que Vasco vai interpelar ele, né? Ele diz inclusive assim, que o menor mal de todos seja a morte para os portugueses. Então tu imagina o que seria o pior dos males. E aí Vasco interpela: quem és tu? Que este estupendo corpo certo me tem maravilhado. A boca e os olhos negros retorcendo e dando um espantoso e grande brado, me respondeu com voz pesada. Percebe que aqui é o Vasco que está narrando, não é Camões. Como quem da pergunta lhe pesara, e aí ele fala, ele revela a sua identidade. Eu sou aquele oculto e grande cabo a quem chamais vós outros tormentório, que nunca Ptolomeu, Pompônio, Estrabo, Plínio e quantos passaram fui notório, a que toda africana costa cabo neste meu nunca visto promontório, que para o polo antártico se estende, a quem vossa ousadia tanto ofende. Quer saber o que representa isso? Olha só, cara, é incrível, porque assim, ele foi enganado pelos deuses e ele virou esse colossal, né, Penedo. Então, ele amou Tétis, que era filha, né, na realidade de uma mortal, que era Dóris, né, e de Nereu, que é o deus dos mares, e toda a base, a inspiração é toda romana, né? E ele apresentou o seu amor, que ele viu, e ele ficou apaixonado pela Tétis, quando ela viu se banhando nas águas em que ele se escondia, né? Nos mares de Nereu. E a viu nua e se apaixonou. Ele foi falar com a Dóris, que é a mãe, né, de Tétis, e um gigante deformado, uma criatura horrenda, colossal e horrendo, né? Então a Dóris sabia que ele, com seus irmãos, lembra? Tu já viu aquela história da luta dos titãs, tentaram tomar o Olimpo, né? E foram em guerra, foram destruídos pelo Olimpo, e ele estava escondido lá, cara, era foragido do Olimpo, percebe? Era foragido do Olimpo, então, o Adamastor. E a Dóris entrega o seu futuro genro, né, pro Júpiter. Então ela vai ao Olimpo e ela, lembra que o Olimpo era um monte, né, e ela acerta com ele a entrega. E aí então ela porque ele foi, tipo, pedir, não a mão, mas ele foi pedir, tô falando do gigante da Adamastor, ele foi pedir a Dóris a permissão para ele conhecer a Tétis. E aí como ela
estava, de certa maneira, se aliou ao Júpiter, então vem uma vingança dos deuses. Ela diz que tal dia ele poderia encontrar a sua filha pelas águas, né, em que ela se banhava. E ele vai. Só que é uma ilusão. E quando ele abraça a projeção que não é Tétis, que ele é enganado pelos deuses do Olimpo, o corpo dele acaba se tornando toda aquela parte que vai, né, fazer o contorno do território africano e se torna um Penedo e vai para o fundo das águas, e ele está, a extensão das águas, aquele acidente geográfico, é ele que se tornou, né, numa vingança pelos deuses. Então ele não deixa ninguém passar por vergonha. Como é que termina esse episódio? No momento que o Vasco o interpelou, ele conta essa história ao Vasco da Gama, com vergonha ele vai para o fundo das águas. E aquilo que era aquela tempestade começa a se dissipar e cai apenas uma brisa sobre a esquadra de Vasco. São o que? As lágrimas de Adamastor. A projeção lírica de quem ama errado. É algo impressionante, comovedor. Agora isso é muito retomado, os Lusíadas é muito retomado em obras na literatura universal, em língua portuguesa, e Fernando Pessoa, no livro Mensagem, ele retoma 2 grandes episódios que eu falei para vocês. No livro Mensagem, o Fernando Pessoa, ele mesmo, o ortônimo, ele retoma o episódio do Velho de Restelo, como se ele fosse, no momento que ele contesta a saída dos portugueses, que a gente viu há pouco, né, ele coloca da seguinte maneira, né, como se alguém respondesse ao velho, no sentido contrário, né, porque parece que o velho diz assim, pela vã cobiça não vale a pena, a gente vai ser destruído. Então alguém pergunta em tom, a partir responde a partir da pergunta do velho. E é aquela passagem que todo mundo já viu, né? Já leu, já escutou. Ele diz: ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso amar. É como se ele tivesse escutado o velho falando: vale a pena? E esse cara responde: valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer ir passar além do bojador tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. É uma retomada incrível, né? Um processo intertextual. E tem uma passagem que é belíssima, que é uma também mensagem, Fernando Pessoa, que ele retoma também o gigante de Adamastor, que é belíssimo, né? Só que ele coloca assim, só que não é um gigante, é um monstro marinho que ele fica girando ao redor da embarcação. Só que não é ele Vasco da Gama, né? Ele retrocede um pouco, e porque não é a figura, não é o reino de Dom Manuel, né? Ele recua ao rei Dom João II. Então o navegador é o Bartolomeu Dias, que está ao leme. Ó, a passagem é belíssima. Olha os 2 grandes, né? Camões tendo uma retomada e um diálogo aí, né? O Fernando Pessoa retomando e dialogando com Camões. 2 monstros além do Adamastor. O monstrengo que está no fim do mar, na noite de breu ergueu-se a voar. A roda da nau voou 3 vezes a chiar, e disse: quer que ousou entrar nas minhas cavernas que não desvendo meus tetos negros do fim do mundo? E o homem do leme disse tremendo: eu rei Dom João II. De quem são as velas onde me roço? De quem as quilhas que vejo e ouço? Disse o monstrengo e rodou 3 vezes. 3 vezes rodou imundo e grosso. Quem vem poder o que só eu posso, que moro onde nunca ninguém me visse, e escorro os medos do mar sem fundo? E o homem do leme tremeu e disse: eu rei Dom João II. 3 vezes do leme as mãos ergueu, 3 vezes ao leme as repreendeu, e disse no fundo e no fim de tremer 3 vezes: aqui ao leme sou mais do que eu, sou um povo que quer o mar que é teu, e mais que o monstrengo que minha alma teme e roda nas trevas o fim do mundo, manda a vontade que me ata o leme de el rei Dom João II. Tu percebe a retomada e o herói coletivo. Lembra que os protagonistas têm uma projeção maior? Então ele diz:
Sou um povo, não é ele, sou um povo que quer o mar que é teu. Buenas. Então a gente fala um pouco sobre Camões, sobre os Lusíadas, falamos sobre a poesia lírica. Na sequência a gente segue discutindo. A gente vai para a literatura brasileira, vamos discutir então o quinhentismo aqui, chegados portugueses. Né? Segue tendo a tua preocupação além individual, coletiva, né? Muito álcool em gel e forte abraço para todos e para todas.